Oi, gente, tudo bem? Para quem tá entrando no canal agora, eu sou a Cibele, eu tenho 35 anos, eu sou uma paciente psiquiátrica e oncológica, sou borderline, tenho transtorno obsessivo compulsivo, depressão recorrente e, como se não bastasse, como eu sempre digo, como se não bastasse, eu tive um câncer de mama aos 33 anos. Então, eu estou aqui para trazer muitas informações para esse meu mundo aí dessas doenças. Bem, hoje eu não tô com uma cara muito boa aqui, porque eu tive umas ansiedades hoje, aconteceram um monte de coisas, um turbilhão de emoções, precisei tomar remédio e por isso eu tô com uma cara meio estranha. Mas vamos lá. Hoje aconteceu uma coisa que me fez lembrar de umas crises de pânico que eu tinha numa época da minha vida. E é interessante o que que fazia essas minhas crises pararem. Hoje, na verdade, eu queria trazer algo mais voltado para a saúde mental mesmo, mas eu acho que isso vai acabar, sendo interessante também para quem passa por um câncer ou para as pessoas que têm, entes queridos que passam pelo câncer também, para lidar com essa ansiedade que é muito presente em pacientes oncológicos e, na verdade, quase o mundo todo, né, gente. Enfim. O que eu vou trazer aqui hoje, na verdade, é uma tentativa de ter um macete para deslocar a ansiedade que você está sentindo naquele momento. Aquela não fa Eu falo no caso de uma ansiedade bem forte mesmo, aquela ansiedade que não sai da sua cabeça, que fica te atormentando e você não sabe o que fazer. Eh, eu vou contar então o que que aconteceu. Gente, eu sou uma paciente, né, eu não sou da área de saúde mental, então meus relatos serão sempre como paciente. Então, assim, eu não sei qual que é a diferença entre crise de ansiedade e crise de pânico. Na minha na minha cabeça, crise de pânico é uma coisa muito mais forte, muito mais aterrorizante. E eu acredito que a crise de ansiedade ela não seja tão aterrorizante assim. Isso é na minha cabeça, tá? Mas eu vou contar o que aconteceu e vocês vão entender. Bem, gente, quando eu estava com uns 25, 26 anos, eu tomava o escitalopram, eu tomava só 10 miligramas de escitalopram na época, porque eu tinha um histórico aí de umas crises de pânico, tinha diagnóstico de síndrome do pânico e ansiedade, enfim. Eu ainda não sabia que eu era borderline, muito menos que eu tinha TOC. E o que que acontecia? Começaram a acontecer, um padrão de crises em mim. Eu sempre acordava de madrugada, e eu acordava com uma sensação de que eu estava com enjoo, e essa sensação de estar com enjoo me fazia ter medo de estar com alguma coisa, algum problema estomacal, tipo uma má digestão, uma dor de estômago, ou que eu comi algo e não fez bem e que aquilo fosse me fazer vomitar, porque eu tenho pavor de vomitar. Pavor mesmo, eu tenho muito medo de vomitar. Então, eu acordava aí com essa sensação de enjoo, de que o estômago não estava legal, e aí eu já entrava em desespero, e aquele desespero, né, aquela ansiedade muito, mas muito forte mesmo. Quem tem essas coisas sabe que chega da ânsia, da enjoo mesmo, e era aterrorizante. E na época eu não tomava, né, clonazepam, nenhum desses medicamentos de urgência, né, de emergência. Então, era assim, era sofrido e acontecia várias vezes, sempre de madrugada. E aí, o que que eu fazia? Eu ficava esperando a crise passar, né, ficava naquele momento ali, em posição fetal e pensando em tentando fazer exercício de respiração para ver se melhorava, até que chegava uma hora, assim, geralmente depois de uma hora mesmo, assim, que passava, eu conseguia dormir, vida que segue, até eu chegava outro dia, até que chegava outro dia que acontecia a crise de novo. Só que uma vez, eh,
Eu estava lá no desespero, naquela crise de madrugada, sozinha, e eu mexendo no celular, né, e eu abri o Candy Crush, aquele joguinho super famoso, Candy Crush, que foi uma febre numa época aí. Comecei a jogar Candy Crush e a crise passou, muito rápido. Nossa, que interessante. Aí, o que que aconteceu? As crises continuaram vindo, né, sempre parecia um dia, parecia outro dia, e eu comecei a fazer. Sempre que eu acordava com aqueles sintomas que eu estava em crise de pânico, eu começava a jogar Candy Crush. No começo era meio difícil de concentrar, mas daí eu conseguia concentrar e a minha crise ia passando por eu jogar Candy Crush. Eu sei que parece ser, tipo, uma idiotice, uma completa idiotice, mas funcionava pra mim. O que que eu penso sobre isso? Quando a gente está numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, é muito difícil, acho que até quase impossível, você tirar o seu foco e a sua atenção daquela crise, daquilo que você está sentindo naquele momento. O que que a ansiedade está causando naquele momento no seu corpo, na sua mente. É muito difícil você desfocar. Mas, de repente, dentre coisas que você gosta muito de fazer, ou até em coisas triviais, seria legal tentar, buscar uma forma de mudar isso para amenizar a crise. Eu encontrei no Candy Crush, que eu fui mexendo no celular, comecei a jogar, falei: "Ah, vou começar a jogar", e aí eu descobri uma forma de eu conseguir fugir da crise de pânico, e isso foi realmente muito incrível. Eu não tenho mais esses tipos de crise, mas eu me lembro muito bem. Hoje eu estava muito ansiosa, aliás, eu comecei a jogar Candy Crush e até me ajudou um pouquinho, mesmo depois de muitos anos. Então eu acho que vale esse aprendizado eu passar para as pessoas, por mais que você esteja num momento que às vezes você não consegue nem enxergar, nem ouvir nada, mas tentar tirar daquilo que você está vendo e que você está ouvindo, alguma coisa que de repente você consiga, nem que seja por alguns minutos, deslocar aquela crise. Porque, como eu falei, por mais que você não consiga pensar nem ver nada, na verdade você está vendo e está pensando em alguma coisa. Bem, gente, esse vídeo foi completamente aleatório, sem planejamento, não usei o meu caderninho da doença, não escrevi nada, não escrevi roteiro para falar, mas sei lá, de repente pode ajudar alguém que passa por essas coisas. Não sei, eu espero. Então foi completamente aleatório, pode parecer uma idiotice, mas para mim resolveu e quem sabe não resolve para outras pessoas. Então é isso, gente. Como sempre no final do vídeo, vou pedir para vocês curtirem, comentarem alguma coisa, comentem experiências próprias, se vocês já encontraram outras formas de fugir de crises também. Comentem temas para eu trazer aqui para o canal, tanto de saúde mental quanto de saúde oncológica. Se inscrevam no canal, por favor, para me ajudar. E ativem o sininho se possível. E logo venho com mais vídeos, tá bom? Então, obrigada por assistirem hoje. Tchauzinho e até mais.